Seja bem-vindo ao Uru Podcast. Bom dia, boa tarde, boa noite, amigos das aves. É sempre um prazer estar novamente com vocês. E antes de mais nada, nós precisamos agradecer aos nossos apoiadores. Um grande abraço à nossa Sururina da Serra, às nossas águias de haste Nelson Hervey Costa e Lívia Ribeiry Queiroz, aos nossos Jacuz Estalo, Fernanda Isabela, Jonas Filho, Estevão Hernani, Marília Fanucchi, Mariana Machado Albuquerque, Nailson de Andrade Júnior, Lia Naomi, Leandro Rios, Aran Rodrigues Cardoso e Natália Alenspac, aos nossos tangarás Fred Cruz, André Roberto, Bruno Luca Bambirra, aos nossos gaviões Carijó, José Carlos Merino Mombach, Juliana Riendel Maier, Edu Franco, Letícia Palhato, Roberta Redondo de Freitas, Renata Beco, Iatos José Rodrigues de Souza e, claro, as nossas corruíras Alexandre Freire e Fernanda Dias. A gente também agradece a todos vocês que apoiam o nosso projeto e que marcam lá na caixinha um apoio privado, são nossos apoiadores tímidos. E claro, você também pode ser nosso apoiador, bastando acessar apoia.se/Projeto Uru e conhecendo as opções de apoio disponíveis. Acesse também revistauru.com/podcast e dê um alô pra gente no nosto Instagram, @podcasturu. Um pedido especial que eu tenho feito em 2026, acesse o nosso canal no YouTube, para dar uma curtida, dar uma compartilhada. A gente está subindo os nossos episódios lá em áudio e a gente tem um projeto de começar a fazer algumas lives, incluir conteúdos em vídeo. Assinem, mandem recados para a gente. Vamos agora ao nosso episódio. Uru Podcast. Ano passado nós fechamos a 5ª temporada gravando sobre o farinheiro com o querido amigo Jefferson Bob. Na 4ª temporada nós gravamos com as queridíssimas Natália Flores e Ariane Ferreira sobre o gavião gato do Nordeste e a ararinha azul. Nós fechamos a 2ª temporada com um desagravo sobre aves nordestinas e sobre a nossa cultura com os amigos Cássio Mandacaru da Caatinga, a nossa poeta Cíntia Moreira e um dos nossos convidados de hoje, Thiago Almeida. Seja bem-vindo de volta, Thiago. Seguindo o mote do programa aqui, Will. Bom dia, boa tarde, boa noite, amigos das aves. É isso aí, estamos aqui para falar de passarinho mais uma vez, né? O hat-trick do programa. Também na 2ª temporada gravamos um episódio incrível com Fábio Nunes e Weber Girão, da Aquase, sobre o Uru do Nordeste. O Thiago, que está fazendo hat-trick hoje, gravou com a gente e com a bióloga Roberta Rodrigues, que também é nordestina, sobre aves limícolas na 1ª temporada. E hoje, junto com o Thiago, a gente também tem a bióloga Cíntia Lima, que é mestra em Biologia Vegetal pela Universidade Federal de Pernambuco e atualmente trabalha na Agência Estadual do Meio Ambiente, CPRH, no cargo de analista em gestão ambiental, atuando como gestora da Unidade de Conservação da Natureza, área de proteção ambiental Aldeia Beberibe. Seja muito bem-vinda, Cíntia. Olá, amigas e amigos das aves, é uma satisfação estar aqui nesse podcast tão massa, falando sobre a conservação das nossas aves pernambucanas, das aves nordestinas, e ainda com esse time aqui massa, né? Então, realmente uma satisfação, uma alegria poder estar aqui falando com vocês, conversando um pouquinho. Junto com essa divisão de biólogos, a gente recebe a organizadora do primeiro Congresso Pernambucano de Observação de Aves, jornalista e diretora da Viva Ecoatividades, Ludmila Portela. Ludmila, o microfone do Uru Podcast é todo seu, seja bem-vinda. Oi, Will, obrigada pela recepção, obrigada por receber uma jornalista no meio de tanto biólogo, de tanto ornitólogo. Eu sou uma bióloga frustrada, confesso, mas de uma certa forma eu tô não exercendo, mas tô perto, tô muito perto. Isso faz muito bem.
Esse é um episódio muito especial, onde a gente escolheu transitar pela biologia do símbolo do Avistace, que é o primeiro Congresso Pernambucano de Observação de Aves, que vai rolar entre 17 e 21 de abril no Parque Estadual de Dois Irmãos, no Recife. A gente vai falar um pouquinho da biologia dessa ave, o pintor, a tangara fastuosa, e nas palavras de Helmut Sick, o patrono da ornitologia brasileira, aspas para Helmut Sick. Endemismo notável do Nordeste do Brasil, já figurava no trabalho de Markham Grave, 1648, como tangará. Muito estimado pelos passarinheiros, era ainda frequente em 1974 no comércio clandestino de aves. Sua perseguição sistemática, contudo, já parece constituir problema, notando-se um nítido declínio da espécie nestes últimos anos. A situação é ainda mais problemática dada a sua restrita área de ocorrência. É importante a gente iniciar essa conversa falando que, apesar de ter sido inicialmente agrupado com base nas semelhanças de plumagem com a saíra sete cores e os sete cores da Amazônia, as análises genéticas mais recentes mostraram que o pintor é, na verdade, uma espécie irmã da saíra sete cores e que eles dois formam um clado irmão de um outro trio de aves extremamente coloridas, a saíra lagarta, a saíra militar e a saíra douradinha. Essas 5 espécies extremamente coloridas são encontradas na Mata Atlântica, portanto, todas elas provavelmente descendem de um ancestral que também viveu na Mata Atlântica. Cada uma delas é facilmente diferenciável em campo, mas para a gente formar junto com o nosso ouvinte uma imagem mental dessa ave e aprender a identificar o nosso protagonista em campo, eu vou acionar o Tiago. Tiago, quem encontrar pela primeira vez com um pintor vai se deparar com que tipo de ave? Então, Will, quem observa tangara fastuosa, né, o nosso pintor verdadeiro, vai ver inicialmente uma ave multicolorida, assim, né, de aproximadamente 13 centímetros. É muito similar aos sete cores da Amazônia, tangara céledo, e a gente vai poder observar, assim, é um bicho com a cabeça, as coberteiras pequenas e médias das asas verde e brilhante, a testa, o mento, né, que é essa parte abaixo da mandíbula, e o peito anterior, o alto do dorso, as asas e a cauda preto, baixo dorso e as margens das secundárias internas alaranjada, o peito cinza azulado, barriga azul, e também vai notar aí um triângulo amarelo na base da cauda, ali na região do uropígio, bem amarelado. A gente vai poder notar aí que existe uma pequena diferença de coloração na cabeça entre machos e fêmeas, né? As fêmeas têm a cabeça mais esverdeada, enquanto o macho eles vão apresentar a cabeça mais azulada, assim. Pô, Thiago, que massa, que descrição legal. Agora eu fiquei extremamente curioso para saber como foram os primeiros encontros de cada um de vocês três. Começa contigo. Conta aí pra gente como foi a primeira vez que você viu essa ave maravilhosa, essa beleza. Tem que puxar bem pela memória, assim, o primeiro encontro. Acredito que tenha sido quando eu tava andando pela Reserva Biológica de Saltinho, que fica ali no município de Tamandaré. Tava fazendo caminhada, assim, tipo... Na época eu nem trabalhava muito com passarinho, assim. Trabalhava mais com as migratórias mesmo, então eu tinha pouco conhecimento desses passarinhos, assim. Também no começo, acho que foi 2004, 2003, a primeira vez que eu vi esse bicho. Então eu tinha acabado de comprar o binóculo, que tava por aí andando, né, tal. Fui veraneando na praia de Tamandaré pra dar uma andada com o meu binóculo. Só tinha um binóculo, não tinha câmera, não tinha nada. E saí pra andar ali, tem uma cachoeira próximo... guiando assim a mata da reserva do Saltinho, né? E tava ali andando na estradinha de chão, assim, né? Vi aqueles tropídeos ali forrageando na copa. Lembro de ter dado um destaque, assim, lá do colorido do bicho, né? E eu botei o meu binóculo, que ali observando os bichos comendo frutinho ali, então consigo lembrar bem. Ele tava forrageando, era um casal que tava forrageando lá junto de saíra militar, né? E os bichos estavam lá e era um bando misto. Não vou lembrar agora exatamente os bichos que tinham, mas eu lembro que tinha saíra militar,
tinha Eutropis gira e Thelps saiaca, e eles estavam todos forrageando junto ali. Um frutinho desse de melastomatácea, né? Uma baguinha dessa. E eles comendo e saltando ali entre as árvores e a copa. E eu lembro que eu fiquei bastante tempo olhando, porque eu queria chegar em casa e olhar no guia quem era aquele bicho, né? Aquele bicho muito colorido, todos os bichos muito coloridos ali. Ele com aquele destaque, né? Essas cores, preto com amarelo e azul. E fiquei ali observando vários minutos e tal. Não tava com o guia na hora, né? Saí sem o meu guia. Na época eu tinha um guiazinho de mão de aves do Brasil. Acho que não lembro exatamente qual era o guia que eu tinha na época. Mas eu já tinha o livro do SIC, né? O Ornitologia Brasileira. Que aí eu fiquei observando os detalhes daquele bicho, todas as cores, né? Tentando claramente. E deve ter passado uns 10, 15 minutos, até os bichos dispersarem ali naquele bando misto e sair, eu chegar em casa, olhar no guia, procurar. Lembro que na hora, assim, no guia eu meio que consegui achar saída militar e tal, não sei o que. Fiquei meio na dúvida se podia ser Tangaracélido, né? E achei o bicho e disse, cara, putz, bicho muito massa. Quando cheguei em casa, né, porque eu não carrego o livro do SIC, assim, pra todos os lugares, eu cheguei em casa, abri o meu SIC, fui ler sobre o bicho e tal. Muito, muito legal ver sempre esse bicho aí. Ah, muito legal, Thiago. E aproveitando, então, eu vou já emendar aqui e perguntar para a Cíntia o que a gente deve esperar de um primeiro encontro com essa ave incrível. Como é que foi a primeira vez que você viu um pintor na natureza? Ai, gente, esse primeiro momento com o pintor foi uma coisa, assim, realmente muito emocionante. Como eu trabalho no órgão ambiental do estado, eu via muito, muito esse bicho apreendido, assim, em gaiola, né, preso. Eu vi muitas e muitas vezes, inúmeras, nem sei quantas. E, por outro lado, tinha boas oportunidades também e felizes oportunidades de participar dos momentos de soltura desse bicho, né? Então, a gente conseguir, né, resgatar esse bicho do criadouro ilegal, de trazer, né, fazer a reabilitação e poder soltar esse bicho, né, para reocupar nossas matas, eram momentos realmente, assim, muito, muito especiais. Mas nada se comparou à experiência de ver ele na natureza pela primeira vez. Inclusive, Ludmilla estava comigo a primeira vez que eu vi na natureza, lá na RPPN Frei Caneca, aqui em Pernambuco, lá no município de Jaqueira. E foi, assim, super emocionante, super emocionante. A gente já tinha essa expectativa de ver o bicho, porque a gente sabia que era relativamente fácil de vê-lo, lá por conta da região da Serra do Urubu, que é relativamente bem conservada, porque aqui, né, nas nossas áreas do CEP, né, do Centro de Endemismo Pernambuco, tudo é relativamente bem conservado, né? A gente não consegue fazer uma comparação com o que a gente ainda tem de Mata Atlântica na Bahia ou no Sudeste, né? Mas, para o que temos, é o melhor que temos. Então, só de você estar lá na Frei Caneca, já é muito emocionante de ver que a gente ainda tem o que conservar e tem aquela Mata Atlântica, de sentir que, poxa, isso aqui é Mata Atlântica, sabe? A gente ainda tem muito para conservar. E aí, nesse sentimento que eu tava, né, já totalmente emotiva e tal, e aí, de repente, a gente viu um bandinho misto, numas bromélias, assim, num conjunto de bromélias até relativamente baixas. E, gente, foi a coisa mais linda do mundo, assim. Os olhos encheram d'água e a gente ficou ali querendo sentar e ficar. E eles passaram bastante tempo forrageando ali. Era um bando misto de... Acho que tinha uns 3 pintores, Saíra Militar, que é um dos meus bichos preferidos também. Saíra de lenço, né, que eu gosto de dizer. Saíra de lenço. Gaturamo verdadeiro. Então, aquela coisa linda. Um bando misto super colorido. E foi muito emocionante. Muito lindo. Eu tava até com meu filho também. Eu, Ludmilla, meu filho e mais alguns colegas. E a gente ficou todo mundo assim, abestalhado, encantado com aquela beleza, com aquela coisa mais linda, assim. E realmente deu um gás a mais, assim, na vontade de conservar aquele lugar, sabe? E não pode saber que a gente tem potencial para ter essa beleza em todos os lugares, sabe? Então, dá mais gás ainda pra gente ver que todo mundo tem a oportunidade de ver isso e que as próximas gerações, principalmente, tenham essa oportunidade de ver esse bicho solto e livre na natureza.
como é que foi teu primeiro contato com essa maravilha da avifauna brasileira? Você já passarinhou e já teve contato com o pintor. Como é que foi a primeira vez que você viu ali aquela aquarela emplumada? A primeira vez, exatamente, eu vi a aquarela emplumada, engaiolada, para falar a verdade. Foi uma soltura. Então, a CPRH, que é a Agência de Meio Ambiente aqui de Pernambuco, estava soltando, veio fazer uma soltura. Eu moro num condomínio dentro da APA Aldeia Bibiribe. Então, o condomínio tem 200 hectares, 160 deles são de mata preservada, e a gente já tem 210 espécies registradas. E eles sempre fazem soltura, tanto de aves quanto de répteis, de tudo que eles têm para soltar. Eles soltam mamíferos, às vezes serpentes. Então, nesse dia, eles trouxeram, não lembro exatamente, mas era uma gaiola gigante, cheia de canário. Tinha outra gaiola com gavião e tinha uma com um pintor verdadeiro. E é uma coisa assim inesquecível pelo momento, por vê-lo sair da gaiola, por vê-lo de perto também, né? Porque depois, como observadora de aves, já depois de um tempo, eu tive a oportunidade de ver lá em Jaqueira, que é perto de Lagoa dos Gatos, de Pedra Dantas. Eu vi, assim, um bando de uns 8, 10 numa árvore, que também foi inesquecível. 8 aquarelas emplumadas. Muito bonito, realmente. Ah, esse bicho ainda é lifer pra mim. Eu não posso nem contribuir com a experiência de olhar um pintor pela primeira vez, mas a gente pode avançar na biologia desse bicho, e aí a gente vai ouvir de novo Thiago, de novo Cíntia. Eu queria ouvir um pouquinho de vocês sobre distribuição, sobre hábitat, sobre o hábito dessas aves. A gente já viu aí, né, vocês falando muito em bandos mistos, em extrato médio, em copa. Então eu queria ouvir de vocês sobre isso, para a gente poder ir juntando as peças dessa nossa ave desse episódio. Então, o pintor, ele pode ser encontrado aí em uma diversidade de hábitats, desde as copas das florestas baixas até as florestas montanas e áreas de arbustos, de mata secundária, habitando desde as matas pouco a muito perturbadas, e pode ser observado em jardins e pomares. Eles vão ocorrer em bandos mistos aí, com outros tangaras, né, e traupídeos, e pode ser observado também em áreas de arbustos de duna e restinga no Rio Grande do Norte. E nas matas de tabuleiro, são matas secas de transição entre a floresta úmida e a vegetação mais xerofílica ali, né? Essa vegetação que gosta menos de água, uma vegetação mais de caatinga, se a gente pode dizer assim. Então é uma ave que a gente diz que ela é restrita a essa Mata Atlântica do Nordeste, né? Esse centro de endemismo da Mata Atlântica no Nordeste aí. No litoral principalmente, que a gente chama de centro de endemismo Pernambuco, né? Então, principalmente vai estar distribuído ali na Mata Atlântica de Pernambuco, Alagoas e Paraíba, mas a gente encontra indivíduos no Rio Grande do Norte também e do São Francisco para cima, né? Por habitar vários tipos de floresta, né? A gente consegue ver numa altura legal, mas é um bicho que a gente consegue ver habitando ali, forrageando no subbosque, na altura do olho. É um bicho muito legal assim de ver, porque ele não é um bicho extremamente difícil. Ele é raro, porque ele já foi muito capturado, já tá numa região de Mata Atlântica que está extremamente destruída, né, tal, mas ele, nos lugares de ocorrência dele, ele não costuma ser raro. Então é muito legal ver. Então vamos lá, né, meus amigos? A gente vai anotando aí. Na altura dos olhos, subbosque, centro de endemismo Pernambuco, o melhor litoral do Nordeste. Você vai estar por ali para encontrar, como diria Ludmilla, uma caixa de joias aladas. Uru Podcast.
Então vamos avançando aqui e vamos pedir ajuda para nossa bióloga, para nossa botânica, para a Cíntia, para ela falar um pouquinho para a gente sobre a alimentação dessa espécie. Como é que funciona, Cíntia? Então, Will, a alimentação deles, a gente realmente tende a imaginar que eles são frugívoros, né? Que se alimentam somente de frutinhas e tal, mas na verdade eles são onívoros. Eles se alimentam de outras partes de plantas também, né? Brotos, até pétalas de flores eles também se alimentam, e também de insetos, né? Insetos, outros artrópodes, aranhas, alguns vermezinhos. Então, eles conseguem ter uma amplitude, né, um pouco maior de alimentação. E eles gostam muito de se forragear em plantas onde há bromélias, né? Por isso que às vezes, principalmente aqui na região de Aldeia, né, da Aldeia Bibiribe, aqui em Pernambuco, que é a área onde eu atuo, né, como gestora da unidade de conservação, a gente encontra muito o pintor em áreas, né, de borda, de floresta, onde tem muitas bromélias, né? Ou seja, são áreas que não são tão recentes, né? Não são florestas muito iniciais, são áreas onde tem pelo menos alguns remanescentes de árvores mais antigas, né? Que dão subsídio para ter essa vegetação de trepadeiras, né? Enfim, que ocupam esse outro dossel mais alto da floresta, né? Eles gostam do dossel médio para alto, né? De se alimentar nesse trecho. Então, as bromélias são áreas tanto para alimentação quanto também para eles fazerem ninhos. Então, são áreas onde a gente costuma achar bastante o pintor, que apesar de ser, né, uma espécie super ameaçada, ele ainda consegue habitar ambientes minimamente vegetados, né? Então, desde que exista uma mata que dê um suporte maior para ele, ele consegue forragear em áreas que já são um pouco mais antropizadas, sabe? A gente, aqui em Maceió, por exemplo, é bem fácil ver o pintor no Parque de Maceió, Parque Municipal de Maceió, numa área bem antropizada, inclusive, mas o que garante que ele está ali, né? Uma vegetação mais densa, né? Na região, com árvores na área antropizada que tem bromélias. Então, eles conseguem usar esse recurso tanto para se alimentar, para ter acesso à água, quanto também para fazer os ninhos. Então, a gente tem notado justamente essa tendência, né, de que em outras áreas, por exemplo, aqui em Aldeia, tem áreas que tem muita vegetação, mas ainda não tem uma vegetação tão tardia, assim, né, tão madura. Então, como é o caso do Aras de Aldeia, né, que é onde começou todo esse movimento, ou recomeçou o movimento da observação aqui em Recife, que é onde Ludmila mora, lá tem uma mata muito recente, assim, é uma área muito grande, com muitas espécies, mas a gente não vê tanto pintor, porque justamente não tem esse recurso das bromélias, que é onde eles costumam forragear mais. Achei interessante, Cíntia, que você falou que essa espécie tem uma capacidade que, se houver uma floresta mais ou menos madura, de suporte, ela consegue transitar, consegue ocupar algumas áreas arborizadas, mas não tão densamente arborizadas, e até eventualmente descer em quintais. Isso abre uma possibilidade bem grande, do ponto de vista turístico, de ser uma ave de visitação de comedouros, por exemplo, né? Apesar de não estar na Mata Atlântica do Sudeste, onde a gente tem essa variação climática de temperatura que leva as aves a procurarem comedouros em algumas épocas do ano. Fala um pouquinho pra gente disso, por favor. A gente consegue vê-los muito em alguns condomínios que são em bordas de floresta, né? Então a gente tem alguns locais onde o pessoal instala comedouros, né? Onde coloca algum tipo de atrativo ali de alimento para o bicho. Então a gente consegue ver bastante esse animal em locais próximos a áreas mais conservadas e que tenham bebedouro, porque ele é bem facilmente atraído por comedouro, melhor dizendo, por áreas onde tem comedouro. Então tem uns comedouros bem famosos aqui, fácil de ver, desde que a gente tenha um ambiente minimamente perturbado nas proximidades, né? Ainda que na área
não seja exatamente um ambiente conservado, né, na área do comedouro, enfim, do condomínio, mas ela estando próxima, a gente consegue atrair, porque esse bicho tem uma certa amplitude, né, de forrageamento, principalmente quando ele está no período de reprodução. Bom, aí as chances começam a aumentar, né? Quando a gente fala de comedouro, quando a gente fala de traupídio em comedouro, começam a aumentar as chances de observação, tá? As chances de fotos de destaque para essa espécie. A gente vai, claro, começar a falar mais do avistáceo, eu vou acionar a Ludmila, mas antes disso, eu queria um pouquinho da impressão da Cíntia, como gestora, né, de unidade de conservação, uma impressão dela sobre a questão das ameaças a essa ave, né, uma ave que está ameaçada por uma questão de restrição de hábitat. Então eu queria ouvir as palavras da Cíntia sobre isso. Então, Will, as gaiolas ainda são, sim, ameaças. Como eu falei, né, trabalho no órgão ambiental e a gente vê ainda muito esse bicho preso, né, ao contrário de outras aves canoras, né, que são apreciadas mais pelo canto. Essa ave belíssima, ela né, motivo de muitas pessoas quererem tê-la, e o fato dela ser rara ainda piora tudo, né, porque aí o preço vai para as alturas, né, a gente tem registros de animais sendo vendidos a mais de R$10.000 o indivíduo, né, então é péssimo porque a gente vê um bicho que já está super ameaçado por outras questões, né, por questões de limitação de hábitat, né, de área de distribuição, e ainda ter essa questão do tráfico pesando é realmente triste. A gente tem trabalhado no sentido de sensibilizar a população para manter esse bicho, mas a gente sabe que é muito difícil e contra a cultura, né, do engaiolamento, mas estamos aí firmes e fortes, buscando forças para não perder as esperanças. Mas aí é importante a gente falar também sobre essas outras ameaças, né? No Centro de Endemismo de Pernambuco, que é onde se limita esse animal, né? Somente em maior proporção, né? Alagoas, Pernambuco e Paraíba, que esse bicho ocorre, e a gente sabe que é na zona canavieira, né? Onde as matas se limitaram a essas áreas pouco agriculturáveis, né? Então, realmente ficam hábitats muito limitados, né? Em termos de tamanho, em termos de qualidade de hábitats. Como eu falei, os bichos gostam de uma matinha com mais extratos, né? Com mais recursos, com bromélias, enfim. Então, não é toda mata que a gente tem com essas características. A especulação imobiliária, né, ajuda, falando um pouco sobre a APA novamente. A gente vê muita área sendo transformada, não pelo desmatamento em si, mas pela urbanização, né? Então, áreas que tinham algum poder de conexão ali, né, mesmo sendo antropizadas de alguma forma, mas elas sendo convertidas em áreas urbanas, isso traz impactos, né, para a qualidade do ecossistema, porque aí, junto com a urbanização, vem iluminação, vem ruído, vem trepidação, vem particulado, né, e a gente já sabe que tudo isso são outras formas, né, de perturbação crônica sobre os ecossistemas e certamente impactam também a biodiversidade e os serviços, né, as contribuições da natureza para as pessoas. Então, a gente precisa, sim, ter formas de estar sensibilizando a população não somente para a conservação, para não engaiolar, para não traficar os animais, mas também colocar esse peso da conservação ambiental também na balança na hora de decidir por algumas coisas, né? Aquela história de quem tem a caneta na mão tem muito poder para estar realmente fazendo valer ou não a conservação da biodiversidade. Bom, aí acho que é com essa mensagem da Cíntia, que a gente percebe como não poderia deixar de ser o pintor a espécie de ave a ser escolhida, né, para representar o avistáceo. Né, Lud, eu queria que tu falasse um pouco pra gente. A gente vai começar a falar do evento agora. Eu sei que houve outras espécies, né? Alô, Thiago, eu sei que o Thiago, a gente conversou no off aqui sobre algumas outras opções que foram consideradas, mas a opção do pintor foi, eu acho que a opção mais acertada, e esse episódio representa muito bem isso. Conta pra gente, Ludmila. Também
por ser endêmico daqui, por estar no CEP, né, no Centro de Endemismo, e por ser uma ave que a gente consegue ver aqui em alguns lugares em Pernambuco, eu acho que ela é símbolo do avistace, teria que ser, por natureza, ser o símbolo da gente, por isso que deu origem à marca. A marca do evento, as cores da marca são inspiradas nele, o perfil que está lá dentro da interrogação é dele, e não tinha como não ser. É uma homenagem que a gente faz a essa beldade. Aqui um bastidor para quem está ouvindo a gente. Assim que saiu, né, o perfil no Instagram, assim que saiu a confirmação do evento, e é uma coisa que a gente sempre faz lá no grupo da Uru, porque a origem da Uru é 100% ilustração de aves, né? O Fred e o Henrique são ilustradores e a Uru sempre, a revista principalmente, sempre foi baseada nas ilustrações de ave. E quando saiu a marca, eu joguei lá no grupo e, nossa, não é toda vez sai imediatamente, porque um designer para falar de outro, né? Às vezes o pessoal aponta o dedo e não. E os meninos olharam e, caramba, que arte linda, adoraram. Todo mundo ficou apaixonado pela arte, conceito, execução, tudo de identidade visual do evento. A gente ficou muito, muito, muito animado, assim, a gente achou muito bonito. O Instagram tá lindo. Inclusive, pessoal, quem não tá seguindo esse Instagram, eu vou fazer o pedido para vocês, eu sou pidão, né? Desde o início do episódio eu tô pedindo. Vocês vão primeiro acessar... Will, mas eu não vou pro evento esse ano, mas você vai ano que vem. Porque a gente já pode até dizer para vocês que o negócio lá ficou lotado, viu? Então você vai lá no Instagram, @avistace, com 2 S, tá? Você vai lá, se inscreve, já marca, já fica acompanhando para ano que vem participar, tá bom? E de tabela eu vou pedir para você seguir o Vem Passarinhar Pernambuco, que é Vem Passarinhar _PE. E tem o Passarinharas. Passarinharas é o evento justamente que deu origem à própria Aviva, porque eu sou jornalista, sou tradutora também, só que eu sempre tive essa vontade, como eu disse antes, né, que eu sou uma bióloga frustrada, e de uns anos para cá eu comecei a militar, digamos, na causa ambiental, e eu fazia parte de uma associação aqui do meu bairro, que está dentro de uma APA, né? E que essa APA está sendo destruída por todos os lados. Então, eu entrei nessa associação e comecei a me reaproximar dessa biologia que eu nunca consegui exercer nem estudar. E quando comecei a observar aves, eu vi que poderia trabalhar com isso, fazer projetos nessa área. Então, eu juntei o útil ao agradável. E também nessa mesma época a inteligência artificial chegou e acabou com a tradução. Assim, foi uma coisa que se juntou à outra. E eu comecei a fazer. E o primeiro evento que eu fiz de observação de aves foi o Passarinharas. É justamente o evento que eu faço aqui no condomínio, cada Global Big Day. Então, cada maio e outubro, a gente já faz a 4. Eu acho que vai para o 8º ou 9ª edição, não me lembro agora exatamente. E teve uma aceitação incrível, porque a gente não tinha nenhum evento no estado, sabe? E de lá para cá, de 2022, acho pouco depois da pandemia, a gente começou, e foi a partir daí que eu comecei a me interessar e a ver que poderia ter esse caminho profissional, sabe? E aí esse é o outro perfil que faltava aí para o pessoal seguir, que é o Passarinharas. Uru Podcast.
E eu vou aproveitar que a gente tá mais ou menos nessa direção, porque a gente teve falando aí sobre a beleza do pintor e tudo, falando de ilustração também, e é bem na linha. Quem ouviu o nosso último episódio, hoje a gente falou de turismo de observação de aves com o Eduardo Franco, vai entender mais ou menos o rumo dessa conversa, mas a gente pode juntar todas as mais belas fotos do pintor, a gente pode juntar as ilustrações mais bonitas e a gente pode gravar vários podcasts e juntar todos esses episódios sobre essa ave, por exemplo, mas nada disso vai conseguir ter o poder de sensibilização de uma passarinhada, como a Ludmila acabou de descrever para a gente, uma passarinhada no remanescente da Mata Atlântica pernambucana, com o pessoal local entregando ali de mãos beijadas para um observador de aves um encontro, né, sonhado às vezes por anos, que é aquele momento sublime em que o olhar do observador toca e a mente fixa aquela emoção do Leifert, né? A gente falou sobre isso no episódio do Gravatinha. E eu acho que é por causa desse poder da observação real que eventos como o Avistar-se acabam nascendo. A Ludmila acabou de descrever pra gente a motivação para fazer uma passarinhada no condomínio dela, para proteger a APA. Então, esse objetivo de celebrar, discutir, fortalecer a observação de aves, como essa atividade capaz de unir, né, conservação da natureza, turismo sustentável, ciência, educação ambiental e desenvolvimento econômico, faz surgir, né, esse primeiro encontro pernambucano de observação de aves. Mas, pessoal, vocês não imaginam a distância que deve ser da Ludmila estar lá organizando uma passarinhada no Big Day para poder tomar a decisão que ela talvez tenha se arrependido algumas vezes no decorrer desse projeto, de concretizar esse evento. Porque, cara, se vocês já organizaram eventos de âmbito nacional ou regional, às vezes eventos locais, vocês vão entender o sofrimento que é e o trabalho que dá. Então, eu quero pedir para a Ludmila contar um pouquinho para a gente, assim. A gente sabe as inspirações, mas eu queria saber mesmo sobre a decisão de realizar, como é que foi essa... Gente, vamos fazer mesmo. Como é que foi essa história aí do Avistar-se, Lud? Foi tipo uma conjunção de astros, digamos assim. Começou justamente com a minha vida pessoal, profissional. Foi quando a inteligência artificial chegou bombando. Eu tinha um contrato com uma empresa espanhola e eu fazia as traduções. Eu tinha um trabalho fixo, estava super bem. E de repente eles começaram a pedir menos, até que disseram, a gente está fazendo com uma empresa que usa inteligência artificial. E aí eu comecei a ver a possibilidade desse meu trabalho acabar. Ao mesmo tempo, a pandemia estava acabando e a gente estava voltando a passarinhar. Eu já fazia o Passarinharas e dava muito certo. Só que dava certo assim, com as pessoas daqui do bairro, alguns amigos, alguns observadores da OAP, que é a Observadores de Aves de Pernambuco, que é uma das 3 associações mais antigas de observadores do país, da qual eu já faço parte há uns 6 anos. Então, aconteceu de surgir, eu não me lembro exatamente, realmente eu não sei como surgiu um anúncio, o evento lá na Paraíba chamado Passareando no Jabre, que é o Wilde Vieira, que organiza, a Eliana. Então, isso foi 2 anos atrás. Eu já tinha o Passarinharas, mas era uma coisa muito, muito amadora, era mais assim, vizinhos, vamos passarinhar, pessoal, olha que bonitinho. Não tinha uma organização, não tinha uma meta de chamar a gente, de fazer com que a observação de aves crescesse. Então, eu fui para o Passareando no Jabre e vi, meu Deus, existe observação de aves fora de Pernambuco, porque eu conhecia o Avistar, não tinha ido ainda, mas sabia que existia. Eu acompanhava alguns perfis
mas nunca tinha ido participar de um evento. Eu tinha feito um evento aqui, à minha maneira, certo? Quando eu cheguei lá, conheci um monte de gente, vi que tinha várias pessoas de vários estados do Nordeste, e pensei assim, vou voltar e vou fazer o Passarinharas de uma forma mais organizada. E realmente, foi 2 meses depois, o Big Day de outubro de 2024, eu fiz, e foi massa. Veio gente de 3 estados, que eu achei muito legal, tinha quase 60 pessoas. Foi muito legal, é só uma manhã, a manhã do Big Day. E daí eu fui para Boa Nova, 2 meses depois eu fui para o Ave Nova, para a 3ª edição. E foi muito legal, fiquei impressionada com a quantidade de gente envolvida, de empreendimentos que já existem para a observação de aves, já muito diferente de Pernambuco. Pernambuco ainda não tem. E aí eu voltei com mais certeza ainda de que tinha que fazer alguma coisa. E lá em Boa Nova eu conheci Guto Carvalho, e fui me aconselhar com ele, né, que é o Papa. E aí, conversando, ele disse: Ludmila, comece com o Vem Passarinhar Recife, com o Vem Passarinhar lá. E foi o que eu fiz. Voltei, organizei, em abril do ano seguinte, comecei o Vem Passarinhar Recife. Vai fazer um ano agora, no dia 3 de abril. A gente vai para a 13ª edição, no dia 29 de março. E é isso. A conjunção foi essa. E pouco depois dessa volta de Boa Nova, eu já com essa intenção de criar o Vem Passarinhar, no grupo da OAP, um dia, conversa vai, conversa vem, não me lembro exatamente qual era a conversa que estava rolando, Tiago Almeida deu a ideia, pessoal, por que a gente não faz um evento aqui? Eu não sei se eu estava falando do Ave Nova, alguma coisa era nesse assunto, sabe? E aí ele soltou essa sugestão. Ele soltou e eu peguei no ar. Na mesma hora, eu mandei uma mensagem para ele no inbox, eu digo, eu topo. Porque eu já tenho experiência em produção de eventos, não só do Passarinharas, mas eu fiz durante algum tempo organização de eventos culturais, com orquestra sinfônica, com exposições de artes plásticas. Eu tenho mais ou menos já tinha essa experiência um pouco, né? Aí eu digo, eu quero, vamos fazer, bora. E eu vou aproveitar que a gente está falando dos bastidores do evento e vou querer saber quem que escolheu o nome. Eu gostei muito do nome, achei muito legal. Tem tudo a ver, né, com o Congresso Pernambucano de Observadores de Aves. Achei muito divertido o nome. E aí eu queria saber como é que foi a briga para batizar o evento. Tiago Almeida que deu a ideia do nome, Avistace. A gente tem que dar esse crédito a ele. O nome é dele. Foi ele que criou. E essa discussão de nome, desenho inicial do evento, acho que vocês deviam estar discutindo data e tudo. Só para a gente situar o pessoal, isso aí a gente está falando de quando? Quando que vocês estavam tendo essa discussão? Isso foi 6 meses atrás, 1 ano atrás? Só para a gente se situar. Isso foi em novembro de 2024. Foi logo que eu voltei de Boa Nova, que o evento lá o Ave Nova é no final de novembro. E pronto, eu formei um grupo, fiz várias chamadas no grupo dos observadores de aves. Quem topa, quem quer participar da equipe que vai organizar. Aí que umas 10 pessoas toparam. Dessas 10, hoje só tem 3. Mas tudo bem. Não, tem 3 não, tem 4. Posso dizer que tem 4 do grupo original. A gente foi levando essa organização, mas realmente eu senti em março, sei lá, 3, 4 meses depois, que era uma coisa difícil ainda de você captar recursos, porque as pessoas não sabiam o que é observação de aves. É muito difícil você bater na porta de uma, sei lá, Secretaria Estadual de Turismo ou de Meio Ambiente e falar sobre a observação de aves como um vetor de desenvolvimento sustentável.
eles ainda não tinham esse sentimento, essa ideia, não faziam a ideia de que a atividade ela pode ser boa tanto para o governo quanto para a população, para pessoas que podem empreender nesse sentido, quanto principalmente para a conservação, né? Eu sempre digo que a observação de aves, para mim, é a atividade assim perfeita, redonda, porque todo mundo sai ganhando, todo mundo que está envolvido, né? Eu acho que ninguém perde, se ela for bem feita, claro, bem estruturada. Mas a pessoa que pratica tem seus benefícios. A pessoa que vende os equipamentos para essa pessoa também. A pessoa que hospeda, a pessoa que tem um restaurante, essa pessoa come. Quem fez o artesanato. E no final dessa cadeia, o nosso Tangara Fastuosa, por exemplo, né? Porque para que todo mundo faça essa máquina girar, rodar, tem que ter o objetivo final, né? Ele tem que estar lá, não adianta não estar. Então eu acho que é perfeito, sinceramente. Claro, você pode ter críticas, pode falar, mas se for mal feito, se vai colocar muito playback, se não sei o quê. Estou falando do mundo ideal, né? Da ideia, do que a gente pode fazer de bem feito. Eu acho que é uma atividade que vai trazer, porque assim, eu tenho certeza que aqui em Pernambuco e no Nordeste também, eu acho que é um, como a gente chama aquele negocinho de dominó, que vai um cair em cima do outro, sabe? E todo mundo vai fazer. Eu sei que já vem passarinhar em vários estados do Nordeste. E eventos, eu acabei de vir de lá de Santana do Cariri, eu fui pro Passarinhô. Fui lá, conheci o sítio Pau Preto de Bob. Foi lindo. Mas eu preciso te perguntar, seguindo nessa linha, já que tu falaste de como seria aí da projeção para o ano que vem, esse ano, quais são os teus detalhes da programação? O que tu pode contar pra gente sobre o evento em si? Quem chegar lá nos dias do evento vai se deparar com o quê? O que tu pode adiantar pra gente de temas? Quem vai estar falando? O evento ele começa na sexta-feira, 17 de abril. A gente vai começar o evento com uma homenagem à OAP, aos 40 anos, porque esse ano é o aniversário exato, né, fechado de 40 anos, uma data super importante. A gente vai fazer essa homenagem à OAP, a história da UAP. Então a gente vai ter Weber e Glauco, e também ainda não confirmei, mas 2 presenças de 2 membros históricos, digamos assim, da UAP. Então a ideia é fazer um resumo, contar um pouco da história desses 40 anos, contar para o público e ao mesmo tempo fazer essa homenagem, né, aos que fundaram ela. Depois vai ter uma palestra com o Vitor Leandro, do canal Evoluindo. Ele vai apresentar um projeto novo que ele tem. E nesse dia, quando terminar, a gente vai fazer a abertura da exposição fotográfica e exposição de ilustração científica, certo? A exposição fotográfica a gente abriu, então a gente vai ter essa exposição fotográfica que as pessoas podem subir lá a foto no Drive e a gente vai imprimir. A ideia é deixar lá em exposição durante uma semana, talvez, porque o fluxo de visitantes no Parque dos Irmãos é bem grande, é uma média de 1.000 pessoas por dia. Então, todo mundo que for visitar o parque vai ter que conhecer o Avistace. Uma informação importante é que todas as 600 vagas que foram abertas foram esgotadas e rapidamente, né? Então, garantia de casa cheia para o evento. A gente colocou 600 inscrições disponíveis, mas são as inscrições das palestras, as palestras dentro do auditório. Quem não puder assistir, quem não conseguiu, a gente está viabilizando uma transmissão. Estamos pensando em colocar
um telão, uma televisão do lado de fora, para quem quiser acompanhar o que está rolando lá dentro. Certo? Aí vai ter a exposição fotográfica, exposição de ilustrações científicas, vai ter uma exposição muito especial de uma bióloga paulista. Aí eu não posso entrar em grandes detalhes, mas é uma exposição de esculturas de aves, mini esculturas de aves. É muito bonita a exposição dela. Natália Alia, o nome dela. E vamos ter passarinhadas, vamos ter oficina de iniciação à observação de aves. Então, você mora no Recife, você tem vontade de aprender com uma pessoa que vai ser Maurício Periquito, que é um observador de aves daqui, que eu não sei se você conhece. Ele é um gênio na observação de aves. Aliás, ele é um gênio em várias coisas. E ele vai ministrar esse curso de iniciação à observação de aves. Cacau Oliveira, famosa também, né, no mundo da fotografia de aves. Ela vai dar uma oficina de fotografia de aves. A gente vai ter também passarinhadas. Vai ter passarinhadas de manhã e de tarde, guiadas. No sábado a gente vai ter palestra sobre conservação, que ainda estou esperando confirmar alguns nomes. Só tenho confirmado até agora Weber Girão. Também, se for só o Weber, também já vale a viagem. Então a mesa, o título da mesa é O Olhar que Protege, quando observar aves vira estratégia de conservação. A ideia da gente é falar sobre a observação de aves como também um vetor de conservação, né? Como estimula a conservação de certas espécies. A gente vai falar sobre o soldadinho, claro, né? E alguns exemplos, que é o projeto Oasis, e também tem que a gente conheceu lá lá no Ceará. E eu estou esperando ainda a confirmação de mais 2 palestrantes, certo? A próxima vai ser a sua, que é Viralizando a Natureza, a força da observação de aves no mundo digital, que essa é muito legal também, mostrar como a comunicação digital, nesse caso, ela é importante, né, para difundir, divulgar a conservação, a natureza. Vai ter você, vai ter Rogério Siqueira, ele é jornalista, e vai ter Edson Moroni, que é do Passarinho Web, e Vitor Leandro com seu canal Evoluindo, que todo mundo contribui à sua maneira, né, para a conservação e para ciência, né, divulgação científica, que eu acho que é importantíssimo. Vocês também vão ter um momento, né, uma palestra, uma mesa redonda, falando sobre os roteiros na região, algo assim, né, se eu não me engano. Temos outra mesa redonda no domingo, uma mesa redonda Nordeste em Rota, destinos consolidados, novos caminhos e o potencial da observação de aves na região. Nessa, teremos a nossa diva, Silvia Linhares, que ela vai falar, né, como grande consumidora de rotas, como conhecedora de rotas, né, de observação de aves. Ela vai falar, ela vai ter a parte dela para falar, a palestra dela sobre a experiência dela. Vai ter Larissa Amaral, do Aves de Noronha, e Arthur Andrade, do Tangará Tours. Depois dessa, temos outra que é Conservar gera valor. O turismo de vida silvestre como caminho para o desenvolvimento sustentável. Nessa, a gente vai contar com Roseli Nascimento, que ela é a presidente da Associação Nacional TOVES, de Turismo de Observação de Vida Silvestre. Roseli vai estar aqui. Ela está encabeçando a associação, né, que foi criada no ano passado e que está reunindo representantes de vários estados. Eu sou a representante de Pernambuco, e eu acho que Bob e Cecília Licarião são do Ceará. Eu conversei contigo, não foi sobre isso? Isso, a gente conversou e inclusive já deixo aqui a oportunidade para
Quem estiver interessado, entre em contato com a Ludmila. Maranhão, Piauí, são alguns estados que ainda carecem de representantes, né, locais. Então, quem tiver interesse, quem tiver curiosidade sobre o tema, pode procurar a Ludmila, vai lá no Instagram, procura ela, que é uma iniciativa muito interessante e muito necessária. Isso. Quem quiser, quem achar que pode contribuir, tiver vontade, que se chegue, certo? E a gente está pensando também em trazer, ainda não está confirmado, mas eu vou dizer aqui, a mãe de Bob, de Bob, do sítio Pau Preto, Ivete, a alma do sítio, porque ele vai estar guiando, mas ela é a alma do sítio, então ela é assim, testemunha ativa desse processo de geração de valor através da conservação, através da observação de aves, né? Ela tá lá, eu acho que ela e Lucas Nuvens, é um jovem, eu não sei dizer qual é a idade dele, talvez 18, 17 anos. Ele e a família dele, eles têm um sítio lá em Santana do Cariri. Esse sítio, eles estão transformando uma grande parte do sítio numa EPPN. E estão investindo muito na observação de aves como atividade econômica. Então, eles estão super empolgados. A família é a coisa mais linda. A gente conheceu lá e passarinhamos lá com ele. E ele vem para cá e eu quero que ele participe dessa mesa também para mostrar, sabe, a vontade, né, a esperança, sei lá, o sonho que ele tem de desenvolver um trabalho nessa área. E, para terminar, no domingo termina com a palestra de Guto Carvalho. Chave de ouro, né? Chave de ouro. 20 anos de avistar, passarinhar, transformando pessoas, territórios e economia. Por ninguém mais indicado para fechar a nossa primeira edição como ele, que tem essa experiência aí gigantesca no que é começar uma iniciativa de observação de aves. A gente estava conversando, ele disse que no primeiro ano tinha 500 pessoas no Avistar São Paulo. O primeiro Avistar pós-pandemia eu fui. Ele deu 8.000 pessoas. O Guto não conseguia acreditar na quantidade de gente que estava no credenciamento. Então, ele vai estar aqui presenciando uma réplica, digamos. Claro que eu não acredito que daqui a 20 anos o Avistar-se vai estar tão gigantesco quanto o Avistar, mas... Eu acho que tu tem que te preparar para 600 no primeiro ano, 1.000 no segundo, 2.000 no terceiro e daqui a pouco desse tamanho aí para cima. Como meu pai sempre diz, cruzaremos a ponte quando chegarmos a ela. Não criar grandes expectativas, mas eu tenho certeza que vai. Ludmila, e a gente já praticamente falou disso, mas assim, eu vejo pela nossa conversa no decorrer desse tempo que a gente está falando do evento, que tu tem muito otimismo em relação ao turismo, né, de observação de vida silvestre, em tudo que isso engloba, incluindo os eventos que tratam disso, esse calendário que agora o Avistar está entrando. Como é que, assim, tu falou pra gente, foi muito bom, porque tu falaste de como era o cenário da questão da observação de aves em Recife, em Pernambuco, que por algum tempo ficou meio que morna ali, e que agora está entrando de vez no calendário. E como é que tu vê essa perspectiva, assim, para a questão da observação de aves, do turismo de observação de aves em Pernambuco e também no Nordeste, porque tu foste em Boa Nova, estiveste agora no Ceará, então tu consegue dar uma visão para a gente de futuro para isso? Eu acho que é super positiva, né, essa expectativa. Eu sou super otimista, de verdade. Eu fico muito contente com todas as respostas que eu tenho. É o caminho
difícil de ser trilhado está sendo. Acho que esse primeiro ano de você fazer a observação de aves ser vista, porque, assim, a gente tem, ao mesmo tempo que a OAP faz 40 anos, a gente não tinha uma observação de aves, assim, popular, digamos. A OAP é muito legal, as pessoas se conhecem, mas são poucas as iniciativas da OAP para fora. Isso as pessoas que estão lá dentro sabem. Muita conversa científica, digamos, porque a grande maioria é da academia ali dentro. Durante a pandemia, começaram a entrar os leigos, feito eu. Eu entrei em 2021, 2020, por aí. Então, várias pessoas começaram a entrar. E aí, a coisa começou a mudar um pouco o perfil. E acho isso muito positivo, certo? Então, a partir do momento que a gente começou com o Vem Passarinhar Recife, por exemplo, ou um Passarinharas, eu comecei a ver que a resposta das pessoas era muito positiva, sabe? De crianças, muitos neurodivergentes, isso eu acho uma coisa super interessante, que no Vem Passarinhar Recife a gente tem um público de mães e crianças neurodivergentes que gostam e que frequentam, sabe? Que repetem a dose. E gente de todas as idades, gente de todas as classes sociais. É muito bonito, sabe? E eu lembro e sempre falo disso. A primeira vez, no primeiro Vem Passarinhar, uma senhora estava lá com o binóculo, um tempão. Eu não consigo ver. De repente, essa mulher começa a gritar. Ela quase chora. Ela viu direitinho o pica-pau verde barrado. Mas ela, meu Deus! A emoção daquela mulher, não vou esquecer nunca, sabe? E você proporcionar isso, e você vê que a coisa funciona. Hoje eu tenho um grupo no Vem Passarinhar Recife, eu posso dizer que tem umas 20 pessoas, pelo menos 20, que vêm quase sempre. Quase todo o último domingo do mês, essas pessoas estão lá. Então já viraram amigas. A gente fez café da manhã do Natal, da última edição do ano. A gente levou comida, café, fizemos uma comemoração. Então são pessoas que já estão comprando binóculo, que estão viajando, começando a viajar, porque querem conhecer Pedra Dantas, o projeto da SAVE, sabe? E vão para lá. Então, eu tenho certeza que o futuro é muito promissor para essa área. Eu acho também que até o poder público já tem uma certa consciência de que é um caminho importante, digamos assim, para a diversificação do turismo, porque Pernambuco, e eu acredito que como Paraíba e outros estados no Nordeste, vivem muito do sol e mar. Somos só sol e mar. E não é isso. A gente tem biomas com suas faunas e floras que estão aí para serem descobertos, para serem apreciados, né? Digamos assim, e conservados. Eu acho que é uma forma do empresário. Por exemplo, a gente fez uma parceria com uma pousada em Pesqueira, que é no Agreste de Pernambuco. A pousada lá, linda, ele vive daquela paisagem agreste, ela está em cima de uma montanha, então é muito bonito. Mas quando chega dezembro, janeiro, fevereiro, o público dele corre tudinho para a praia. Então ele tem uma baixa, é uma temporada baixa para ele. A gente fez lá uma parceria com ele, fomos lá, fizemos um levantamento das aves, os registros que tem lá, criamos lá hotspot no eBird. Ele mesmo, o proprietário, começou a ser observador, já comprou um binóculo, e eu levei 12 observadores da UAP em janeiro. A gente fez lá uma expedição pesqueira e foi fantástico, tinha muita ave interessante,
sabe? Então, Rapidinho, a baixa temporada dele vira alta temporada pros outros. exatamente. Então é uma forma dele diversificar o público dele, ele também ajudar a própria avifauna de lá, porque dezembro, janeiro e fevereiro são meses muito quentes. Então ele agora está com bebedouros, está com comedouros. Então as aves também estão se beneficiando, sabe? A própria cidade, eu espero, digamos, que daqui a uns anos tenha mais essa consciência de que as aves podem ser um filão. Aí algumas pessoas, você é mercantilista. Não, sejamos realistas, as pessoas precisam sobreviver. A gente está nesse mundo, que não vou discutir se é o ideal, o modelo capitalista ou não é, mas estamos. E a gente tem também uma urgência na conservação, porque a gente está vendo o que está acontecendo, né? A natureza sendo destruída por todos os lados. E principalmente a parte econômica que joga um papel muito importante. E eu acho que essa é uma forma de tanto atender a poder econômico quanto conservar. Eu acho que é importante. E eu vejo que é uma coisa que vai crescer. A gente fez o lançamento do Avistace. Foi um pequeno evento, uma tarde só, 2 horas. Eu estava esperando 35 pessoas, vieram 60. Veio o prefeito de Buíque, do Vale do Catimbau. Veio a Associação de Guias Nativos do Vale do Catimbau. Veio Secretaria de Turismo, o Sebrae, porque eles enxergaram o turismo de observação de aves como mais um produto para eles. E eles vieram para o lançamento. Vieram 3 ou 4 prefeituras do interior de Pernambuco interessados em conhecer o turismo de observação de aves. Então, isso assim, é um termômetro. Para mim, é um termômetro que mostra que a temperatura está subindo com relação à observação de aves. E eu tô bem otimista, de verdade. Guru Podcast. E Lourdes, tu precisa, claro, e toda vez eu falo isso para os nossos ouvintes, que a gente conta com a disponibilidade das pessoas e é muito complicado contar com isso, todo mundo numa correria. A Ludmilla está às vésperas da organização de dar a luz ao evento praticamente, e a gente sabe como é que isso é complicado. E tá aqui com a gente já há um tempo aqui, trocando uma ideia, conversando. E a gente precisa liberar ela, porque a gente grava à noite e sabe como é que é, né? O horário que a pessoa tem para descansar e tudo. Mas assim, de qualquer forma, foi um prazer absurdo falar contigo. Eu acho que o Nordeste e Pernambuco precisam de pessoas que coloquem essas coisas para acontecer, e você tá à frente desse evento, eu acho que mostra que você é uma pessoa de realização. Então a gente está muito feliz de estar contigo aqui, e aqui agora é a hora de você, além de se despedir de quem está ouvindo esse nosso episódio, mandar um recado para todo mundo que vai estar lá no Avistace daqui a alguns dias, para a galera chegar lá preparada. Então o microfone é teu, Ludmilla, manda um recado para esse povo. Pois é, como eu disse antes, faltam poucos dias e isso me deixa um pouco ansiosa, contente, ansiosa, preocupada, ansiosa de vários matizes, mas mais do que tudo, muito contente, muito animada com a perspectiva de reunir, de ver todo mundo chegando lá. Só fico imaginando, de ver as pessoas
se reverem, né? Porque muita gente vai se rever. E o meu recado é que venham, mesmo sem as inscrições, porque as inscrições para as palestras, a gente vai dar um jeito de fazer essa transmissão para o lado de fora. Do lado de fora tem um gramado bem bonito, quem não conhece o Parque Dois Irmãos, quando você entra tem logo o prédio da administração, onde é o auditório, do outro lado é o museu, que está em reforma, e pouco depois tem um gramado bem grande, que ali vai ser a parte da exposição, a parte dos estandes, a parte onde a gente vai fazer o ponto de encontro das passarinhadas. Então, vai ser um lugar de encontros e eu acho assim, de ponto de partida também para muitas parcerias. Eu espero que seja assim, sabe? Que as pessoas se conheçam, que as pessoas conheçam os projetos umas das outras e que a partir daí a gente faça acontecer junto. Eu estou fazendo a organização, mas o público é que vai fazer o evento dar certo de verdade. Eu estou esperando todo mundo com muita alegria, com muito prazer e muito orgulho de ter o público que a gente já sabe que tem, que vai ter mais ainda. A gente vai se encontrar. Inclusive, o próprio Will, né? Vai se conhecer pessoalmente. Também preciso agradecer demais a participação da Cíntia aqui com a gente, também está na correria da organização desse evento. E a gente vai se ver em breve. E Cíntia, manda um alô aí, manda um abraço para os nossos ouvintes. Foi um prazer gravar esse episódio com você. No instante passa. Tão bom estar com gente boa, conversando sobre o assunto que a gente gosta, né? Mas é isso, gente. Me despeço, né? Me colocando à disposição aí para quem quiser conversar, contribuir com a conservação das aves aqui pernambucanas, principalmente aqui na área de proteção ambiental de Bibiribe, na Estação Ecológica de Caetés. Querendo vir conhecer, venham, aproveitem para vir no Avistasse, nosso evento que vai ser massa. E te espero, viu, Will? Espero você aqui para que a gente possa se conhecer pessoalmente e falar mais um pouquinho aí sobre essa importância, né, da gente estar divulgando para a sociedade através de outros meios, né, sobre a nossa biodiversidade. Beijo! E claro, precisa aqui abrir os microfones do Uru Podcast para o meu amigo Thiago Almeida se despedir. A gente esteve junto há algumas semanas atrás lá em Imperatriz, pudemos trocar uma ideia, foi muito corrido, né, Thiago, mas deu para a gente conversar, trocar uma ideia, matar uma saudade. E agora estaremos juntos novamente no Avistasse. O microfone do Uru Podcast é todo seu, meu amigo. E aí, Will, aqui eu me despeço, né, pela terceira vez participando, pô. Cara, eu acho excelente, admiro pra caramba o trabalho do Uru, da revista Uru e tudo que vocês fazem aí. Pra mim é um lance excelente, né, eu participar desse podcast, que eu sou apoiador desde antes, né, acho que lá no Bate Bico a gente falava, faz um projeto de apoiamento que eu vou chegar junto e tal. Acho que tô todo esse tempo aí apoiando, assim que saiu pra gente fazer o apoiamento, né. Cara, sempre que quiser pode me chamar, eu tô por aí, muitas vezes eu tô no meio do mato, a maioria das vezes eu tô no meio do mato, né. Eu não sou guia de observação, mas vivo socado no mato aí. Foi muito bom ter vindo aqui em Imperatriz, conhecer você pessoalmente. É bom pra caramba, mais uma vez. E convidar todo mundo para ir pro Avistasse. Venham pro Avistasse. Recife é uma cidade massa, como a gente diz, né? E vocês vão gostar muito. As meninas, a Ludmilla aí tá dando sangue dela, né? Sangue, suor e lágrimas para poder realizar o evento. E vai ser bom pra caramba, vocês vão ver. E venham ver o pintor, vamos ver a joia, né? A joia do Centro de Endemismo Pernambuco aí, eu acho que é o pintor. E vamos conhecer mais sobre essas aves aqui desse Centro de Endemismo. Quem é observador novato, vem entender o que é um Centro de Endemismo, vai ser muito legal, vai ser muito bom mesmo. Então é isso. Um tchau pra todo mundo e não me sigam que eu tô perdido. A gente vai matar a saudade do parque, matar a saudade de Recife
e conhecer muita gente legal, rever muita gente bacana também. Eu tô esperando realmente muita gente se encontrando, fazendo uma grande, não vou dizer festa,